A dualidade ou o caminho do meio? Qual desses dois você escolhe? Se você quer saber mais sobre esse assunto, continue nos assistindo após a vinheta. Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal D21. Aqui dialogamos sobre o verdadeiro autoconhecimento em busca da união com o ser, o religare. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal. Hoje nós vamos conversar aqui sobre esse tema que é tão interessante, que é o caminho do meio, não é mesmo? Sim, o caminho do meio também a dualidade, né? São Isso. dois assuntos que instigam bastante, que geram bastante curiosidade e é bem interessante aqui para o estudante que está nos acompanhando entender um pouquinho mais qual desses dois caminhos seguir. Será que o da dualidade ou será que o caminho do meio? Então a gente vai conversar um pouquinho mais aqui hoje com vocês. E para começar, né, gostaria de fazer aqui uma pergunta para você, Igor. Nos conhecimentos gnósticos, durante os estudos que a gente vai acompanhando, é muito falado e abordado sobre esse caminho do meio, certo? Mas o que seria esse caminho do meio? Essa é uma pergunta muito boa, Carol. E para a gente poder falar um pouquinho mais do caminho do meio, antes disso é importante que a gente converse sobre a dualidade. Porque um caminho do meio, ele implica dizer que existe um lado e outro lado também. E isso é a dualidade. Mas afinal de contas, aonde surge essa dualidade no nosso universo? Bem, o universo ele surge a partir do absoluto. O absoluto ele é uma unidade. Nele não existe nada que seja dual e somente é. Não existe outra coisa a não ser o verbo, o ser. E a partir do absoluto, ele se manifesta e vai se desdobrando. Então o absoluto ele é unidade, é um. A partir dele ele se desdobra em três, onde temos as três forças, a força neutra, a positiva e a negativa. E é nesse momento que surge a dualidade. Inclusive, eu deixo o convite para o estudante que esteja acompanhando esse vídeo. No próximo dia 2 de agosto, nós teremos um congresso de gnose contemporânea, em Mafra, aqui em Santa Catarina. E lá nesse congresso, eu juntamente com os meus amigos Hélio e o Lincoln, nós falaremos a respeito desse assunto, de como que esse absoluto se manifesta e como que é criado o universo, de uma maneira um pouquinho mais profunda. Então, se você puder, fica o convite para participar do nosso congresso. Voltando aqui para a questão da dualidade, bem, tudo que nós temos hoje no nosso universo é dual. Então, a gente pode ver exemplos como bom e mal, alto e baixo, frio e quente, homem e mulher, e aí por diante, né? Temos diversos exemplos e tudo que a gente possa pensar aqui no nosso universo é dual. Afinal, ele se manifesta através do absoluto e aí ele já entra nessas três leis que a gente chama, onde existe essa dualidade. Mas e aí, o que seria esse caminho do meio? Então, o caminho do meio seria eu olhar para esse bem e mal que é a dualidade, e o caminho do meio, como que se encaixa entre esse bem e mal? O caminho do meio é justamente quando a gente consegue trilhar sem se identificar com essas dualidades, em busca dessa reunião do religare com o Pai, com Deus. Até a questão da dualidade, ele vem muito de encontro com o julgamento. Se eu estou julgando algo, eu estou dizendo se aquilo é bom ou ruim, que entra na nossa dualidade. E o caminho do meio, ele é essa neutralidade, é onde eu não tenho um julgamento se algo é bom ou ruim, simplesmente aquilo é. Então eu elimino esse julgamento e eu vivo então nesse caminho do meio. Inclusive esse caminho do meio também é chamado de caminho da retidão. Essa conduta mais reta, esse caminho do meio, leva-nos a nos tornar pessoas com mais retidão. Exatamente.
Falando um pouquinho mais também sobre esse caminho da retidão, um exemplo clássico que a gente vê na história da humanidade, quem trouxe muito forte o caminho da retidão foi Jesus Cristo, porque ele viveu toda essa questão dentro, internamente também, e fez fora para que a humanidade pudesse ver e se espelhar nele, mostrando toda essa conduta reta que ele também fez aqui, que é o que a gente deve ir fazendo também pouco a pouco. Por mais que a gente ainda viva, né, nesse mundo dual, oscile entre dor, sofrimento, prazer, né? Por vezes a gente está feliz, está triste, isso tudo é dualidade. Aos poucos a gente precisa ir saindo dessa dualidade, ir sintetizando toda essa questão mais dual para que a gente possa viver nesse caminho do meio, então nessa retidão, né? Sim, muito interessante que você trouxe falando de Jesus Cristo, e ele inclusive fala que não existe outra forma de chegar ao Pai senão através dele. Uhum. E quando ele diz isso, ele está trazendo justamente essa questão do caminho do meio. Sim. Ou seja, ele, nos atos dele, demonstra qual que é essa conduta que nós devemos seguir, esse caminho do meio. É bem interessante que você trouxe mesmo essa palavra, né, conduta, porque é realmente algo que vai mudando internamente e aos poucos a gente vai vendo a nossa conduta mudar fora também, porque tudo é um espelho, né, a gente até fez um outro vídeo que fala que tudo que tá dentro está fora também, então o que a gente é no nosso dia a dia, o que a gente é dentro da nossa casa, é tudo um reflexo dessa nossa conduta interna. Sim. E é interessante porque você falou que tudo é um espelho, que a gente também já comentou em outro vídeo. Em outro vídeo a gente também falou da lei do pêndulo. E a dualidade, ela surge justamente junto com a lei do pêndulo. Ou seja, elas se complementam. O pêndulo, ele precisa de dois lados para que ele possa oscilar. Então, ali a gente vê a dualidade. E tudo que é dual, ora ele está para um lado, ora ele está para outro. Até um exemplo bem prático disso, a gente pode ver, por exemplo, numa reação quando alguém te dá uma notícia muito alegre. Se você tem uma reação muito no sentido de ficar muito alegre, extravasar, ficar muito feliz, isso em outro momento vai trazer uma reação de tristeza. Sim. No primeiro momento, quando eu estudei no curso de gnose pelo primeiro ano, justamente veio essa questão, né? Se eu tô muito feliz, esse pêndulo sobe tanto, ele vai tanto para esse outro lado positivo, que no momento ele vai voltar negativo também, e aí eu vou estar muito triste. E aí eu fiquei assim até, então eu não posso mais ter momentos de alegria no meu dia, como é que eu vou viver sem sorrir? E não é isso. Né, porque a gente está aqui sorrindo, trazendo um exemplo de algo que a gente lembra também, como foi lá atrás quando a gente estudou sobre essa questão do pêndulo, né? E a questão do caminho do meio é muito essa neutralidade mesmo. Então, eu vou ter momentos de alegria no meu dia, mas sem essa explosão, sem essa euforia, porque realmente se eu trouxer muito esse sentimento, essa sensação muito forte, eu não vou conseguir talvez trabalhar tão bem com essas emoções dentro de mim, que em outro momento eu vou estar muito triste, aí eu começo já também a usar esse pêndulo de uma outra maneira, né, que seria o oposto da alegria, que é a tristeza. Exato. Você trouxe uma palavra na tua fala que é perfeita para a ocasião, que é a neutralidade. E até complemento ela dizendo outra palavra que é o equilíbrio, que a gente deve buscar em todas as ações no nosso dia a dia. Então, essa é a conduta do meio, o caminho do meio, né? O caminho da retidão. A gente deve buscar ações que não estejam nem para um lado muito positivo e nem para muito negativo. Porque caso a gente faça isso, a gente está dentro desse pêndulo, oscilando o tempo todo. Então, nós devemos buscar o equilíbrio. O equilíbrio é uma palavra que ela define bem essa questão do caminho da retidão, e até eu trouxe antes o exemplo ali de Jesus Cristo, e uma outra palavra que descreve muito o caminho da retidão, esse caminho do meio, é a serenidade. Então, quanto mais eu vou trabalhando dentro de mim esses aspectos, de eliminando essa dualidade e adentrando nesse caminho do meio, mais sereno eu vou me tornando. E, novamente, um exemplo de serenidade era quem? Jesus. Ele era muito sereno. Então ele tinha um semblante sereno. Eu lembro até quando eu era criança, a minha mãe sempre tinha uma imagem de Jesus, né, no corredor de casa, e ela sempre passava ali por essa imagem comigo e ela comentava, né, repara, Carol, como o semblante de Jesus é sereno. E realmente era uma imagem, não sei se realmente era uma imagem
fiel de Jesus, de como Jesus realmente era, assim, mas ele tinha, assim, aquele semblante sereno que com certeza era uma característica muito forte dele. Sim, e mesmo nas obras que a gente vê, filmes que foram feitos de Jesus, você nunca vai ver Jesus se exaltando de nenhuma forma, né? Ele tá sempre sereno, sempre naquele caminho da retidão mesmo. Sim, e esse que é o desafio, porque você se manter sereno aqui enquanto você está gravando um vídeo, até é um desafio menor. Você tá com um ambiente controlado, né? Não existem tantos ruídos. Agora há pouco passou um cachorro, mas isso não é algo que vai nos impedir de gravar o vídeo, enfim. Agora, se você tá, por exemplo, num ambiente mais caótico, você chega, por exemplo, num hospital, né? O hospital normalmente é um ambiente com mais movimento, pessoas que já não estão ali numa situação muito favorável, então já gera toda aquela questão mais de um movimento mais denso. E aí, como que você se torna uma pessoa serena também nesses momentos? É possível? Sim, é possível. E isso tudo está interligado com a maneira com que a gente se identifica ou não com as questões. Sim. O ideal é que a gente não se identifique com nada. Quando eu falo identificar, é quando a gente vê alguma cena e nós nos colocamos naquela cena. Nós tomamos as dores ou tomamos as alegrias da pessoa que a gente está vendo ali, e então a gente se perde. Quando a gente se identifica, a gente entrou no pêndulo e daí não tem volta. Exato. Então nós temos que sintetizar realmente, equilibrar esse pêndulo e deixar de oscilar. Sim, além dessa questão de ser um desafio você permanecer nessa serenidade, né, que o caminho do meio nos traz como um desafio, viver nessa serenidade também, não deixa de até ser também um exercício que a gente pode fazer no nosso dia a dia para a gente se auto-observar, porque a melhor maneira da gente realmente entender o que a gente está estudando é quando a gente começa a fazer ciência de si mesmo. Então eu pego esse conteúdo que eu estou aqui estudando, e aí eu coloco isso no meu dia a dia, né? O que eu estou estudando aqui, eles estão trazendo sobre a gente se observar no nosso dia a dia, né, o quanto eu estou sendo serena nas minhas atitudes também, não só nos momentos em que está tudo muito bem na tua vida, principalmente a tua serenidade nos momentos onde acontecem questões mais conflituosas. Então aconteceu ali um evento em que exigiu de você uma questão mais emocional ou até mesmo algo um pouco mais complicado, é você se observar se você está sereno nesses momentos também. A gente até trouxe em outros vídeos exemplos de trânsito, porque o trânsito ele realmente tem etapas ali que você tá dirigindo e ele começa a ficar um pouco mais caótico. Então, se você começa a se identificar com isso, você já sai dessa neutralidade, sai desse desequilíbrio também e já começa a se perder ali. E aí pode esquecer que você perde também toda essa serenidade que você vem construindo pouco a pouco, né? Sim, o trânsito é um exemplo perfeito de situações adversas e que causam esses conflitos internos na gente, né? Bem como você vinha falando, se você está no trânsito e alguém corta a tua frente, por exemplo, é muito difícil você se manter calmo, você não ter nenhuma reação. Mas essa é justamente a conduta que nós buscamos, onde você não se identifique e siga o caminho. Sim. Afinal de contas, a gente sabe, quando a gente estudou a lei do pêndulo, a gente sabe que tudo que chega até nós é um retorno daquilo que a gente fez lá atrás. Então, aquela pessoa cortando a tua frente é você mesmo no passado fazendo isso com outra pessoa. Então, tá chegando até você novamente. Então, se você se identificar, se você continuar esse pêndulo, isso vai voltar novamente. Por isso que devemos eliminar as identificações e seguir pelo caminho do meio. É só um acerto de contas, né, quando vem, porque... Isso mesmo. Num primeiro momento, às vezes é meio complicado, né, mas eu não lembro de nada que eu fiz no trânsito, por que o outro buzinou pra mim? Não, mas não existe injustiça no mundo, né, ponto número 1. E aí, quando a gente traz essa questão de ser um acerto de contas, é justamente todas essas leis que regem esse universo, fazendo esse acerto de contas com tudo, com esse universo, conosco, enfim, porque aí você vai lá e você entende, não, realmente o que está acontecendo aqui comigo precisou acontecer, porque era uma lição para mim também, né? Exatamente. E como é que eu sei no meu dia a dia que eu estou ali, né, nesses momentos, seja no trânsito, seja no meu cotidiano, se eu estou vivendo nesse caminho do meio ou se eu estou nessa dualidade ali oscilando nesse pêndulo? Às vezes eu tô bem, às vezes eu não tô bem, às vezes eu tô feliz, às vezes não tô.
Como é que eu observo isso no meu dia a dia? Sim. Bom, o que eu vou falar talvez possa ser um pouquinho difícil de compreender num primeiro momento, mas se você pensou, você já não está no caminho do meio. Tudo aquilo que a gente para pensar, a gente já está criando, a gente já está oscilando, já está fugindo do caminho do meio. Então, a reta conduta, que a gente chama, o caminho do meio mesmo, ele não tem nada. Ele só é. Sim. Então, se nas diversas situações do dia a dia você percebe que está indo para algum lado, seja ele bom ou ruim, você fugiu do caminho do meio. Uhum. E é importante que você note quando isso acontece, porque aí sim você pode se vigiar para numa próxima vez você não cometer esse mesmo erro. Então, trazendo novamente o exemplo ali do trânsito, se uma pessoa cortou a tua frente e você se irritou, peça para a Mãe Divina eliminar esse defeito psicológico que foi criado ali, e numa próxima situação você já vai ter a consciência daquilo, não vai ser cometido novamente. Uhum. Muito bom, e até que você trouxe a questão do pensar. É meio estranho, talvez, para as pessoas que ainda não estudaram gnose, mas por que se eu pensar eu tô nessa dualidade e não tô no caminho da retidão? Mas é porque o simples fato da gente pensar, nós estamos o tempo todo criando. E essas criações, elas não têm fim. Então é bem isso que você trouxe, né? Em algum momento você criou um pensamento de ira. E aonde ele foi parar? Numa parte do teu dia onde você estava no trânsito dirigindo. Então, esses pensamentos, eles realmente vão no nosso dia a dia causando esses conflitos. E toda vez que você está conflitando, você está duelando, tá com esses opostos ali conflitando dentro da tua mente, e não está na neutralidade, né? Sim, e todos esses conflitos, eles causam sofrimento. Porque um dos grandes problemas da humanidade é que nós queremos viver uma vida hedonista. O que é isso? É uma vida que busca sempre o prazer. Mas o contrário do prazer é a dor. E como a balança da justiça divina, ela sempre está equilibrando os pratos, então, ora você sente prazer, em outro momento você sente dor. Uhum. Por isso que a gente deve buscar esse caminho do meio, para evitar que essa oscilação desse pêndulo, dessa balança. Sim, eu lembro também, enquanto eu estudei ali no primeiro ano do curso de gnose, que vinham questionamentos, mas então eu não posso mais me divertir, extravasar, fazer festa? E não tem nada de errado nisso. Você pode se divertir, você pode extravasar, você pode ir para quantas festas você quiser e viver nessa oscilação desse pêndulo. O que você precisa ter consciência é de você saber que esse pêndulo ele também retorna. É ter noção, ter consciência também desses atos que você está fazendo ali. Então, é bem essa ciência de si mesmo. Não quer dizer que você vai viver uma vida ali que você não vai fazer mais nada e achando que já está nessa neutralidade toda. Então, você vai ter momentos em que você vai estar neutro, que você vai estar mais sereno, mas aí, em alguns momentos, você também vai estar mais alegre. Só que se você tiver numa alegria serena, esse pêndulo ele não volta com tanta força para o lado da tristeza, né? Muito bem colocado. Isso é justamente o equilíbrio. Você vai aos poucos diminuindo essa oscilação até que o momento você cessa realmente e permanece no caminho do meio. Eu lembrei agora que eu ainda tenho uma página do meu Instagram pessoal, eu não uso mais ele tá só de recordação, virou um diário de recordação, mas é bom a gente ter, assim, essas lembranças do nosso passado, sejam por fotos, sejam por documentos, mensagens, enfim. E eu tenho lá no meu Instagram, nesse que eu não tô mais usando agora, algumas fotos, né, guardadas ali no histórico, enfim. E eu lembro que eu fui dar uma estudada nessas fotos, nos stories que eu postava lá na época de 2018, 2019, e olha que eu não tô indo tão para trás, né? São o quê? 5, 6 anos atrás, aí 7 anos que eu tô voltando. Uhum. E eu realmente sim olhei e fiquei feliz com o que eu vi. Porque a Carol lá de trás, ela já não é mais a mesma que ela é hoje. Naquela época, realmente, era uma Carol que extravasava um pouco mais, fazia mais bagunça, ia para mais festa, inclusive tomava bebida alcoólica, enfim. Mas ela passava por alguns conflitos internos que hoje talvez a Carol daqui não passa mais, né? Que a gente até trouxe a questão da ansiedade. Então, é tudo
questões onde você vai se lapidando, você vai trazendo essa auto-observação interna, e é muito bom você olhar para trás e ver se eu realmente tive progresso nessas questões todas, nesses defeitos que eu carregava lá atrás, então eu estou realmente começando a caminhar nesse caminho do meio, né? Sim, muito bom isso que você trouxe, e é bem importante a gente olhar para o nosso passado e ver aquilo que mudou. Isso é uma coisa que acontece muito com quem inicia os estudos gnósticos. Ao longo da caminhada, nós vamos mudando a nossa conduta e é muito interessante porque isso se reflete ao nosso redor. Pessoas que antes eram amigos nossos deixam de ser. E a gente vai entrando em outros círculos de amizades. As coisas vão mudando ao redor da vida do estudante, realmente. A gente vai notando isso e as pessoas ao redor também notam. Sim. E aquilo que a gente comentou anteriormente sobre o fato de você poder fazer aquilo que você quiser, isso está diretamente atrelado à lei do livre-arbítrio, que é a primeira lei universal. Ou seja, a gente pode fazer tudo o que a gente quiser, mas tudo tem um retorno. É, porque daí você não pode ficar só na lei do livre-arbítrio. Tem a lei da ação e reação, né? Então, quais são as consequências dessa ação que eu... Não, porque eu tenho livre-arbítrio, então eu posso fazer isso aqui. Eu posso extravasar, fazer o que eu quiser, mas existem leis aqui para organizar todo esse universo, né? Sim, e é por isso que a gnose não faz e nunca vai fazer de forçar alguém a tomar certa atitude ou algo do tipo. Por exemplo, dentro dos estudos de gnose, a gente aprende que o álcool é uma substância nociva. Então, nós, inclusive, deixamos de consumir ao longo dessa nossa jornada. Mas a gnose nunca chegou e disse, não, você não pode beber álcool. Isso não acontece. Sim. Ela nos mostra o caminho, nos mostra qual que é a consequência daquilo. É aí que você faz ciência de si mesmo. Porque quando eu comecei a estudar gnose, eu não larguei a bebida alcoólica já no primeiro ano. Porque existem pensamentos, esses egos dentro de nós, que eles... Se você simplesmente tirar o doce de uma criança aqui, o que ela vai fazer? Ela vai espernear. Então, esse ego ali, que a gente já explicou num vídeo passado, que ele tá representando essa criança dentro de nós, se a gente simplesmente tira bebida alcoólica, tira o chocolate, tira excesso de comida, enfim, ele vai espernear, ele não tem noção. Você traz essa consciência primeiro e vai aos poucos trabalhando isso, até chegar a um ponto que você vai estar neutro, tá seguindo ali, então não tá mais oscilando entre quero e não quero, e aí você consegue se manter firme. Isso mesmo. Então, com esse vídeo, o nosso objetivo aqui é trazer justamente essa reflexão para você, estudante, que você observe a tua conduta, observe os teus atos no dia a dia, identifique se você realmente está andando nesse caminho dual, se você está seguindo por um lado, seguindo por um outro, ou se você está seguindo no caminho do meio, seguindo no sentido da consciência. Exato, e principalmente faça ciência de si mesmo. Coloque à prova sobre si o que está fazendo sentido com tudo aquilo que chega até você com relação ao autoconhecimento. É a melhor maneira de você realmente aprender, é através da sua própria observação. E por aqui nós finalizamos então mais um vídeo. É sempre uma honra tê-los aqui conosco nos acompanhando. Muito obrigada se você ficou até o final. Curta esse vídeo, compartilhe também com quem se interessa por esse assunto e nos vemos no próximo vídeo. Não esqueça de deixar aqui embaixo nos comentários sugestões de outros temas que você quer que a gente fale aqui no nosso canal. Até a próxima, paz inverencial. Paz inverencial e que a luz guie a sua caminhada.